Muito obrigado, senador Assir Gurgás. Eu apenas desejo, nesta minha participação aqui na comissão, já que não a integro, mencionar da minha satisfação em conhecer o relatório do senador Cacildo Maldaner, aqui muito bem apresentado pela senadora Ananélia, que oferece voto favorável ao projeto de lei. Devo acrescentar que há anos passados, anos atrás, eu li o livro O Banqueiro dos Pobres, de autoria de Muhammad Yunus, que foi, inclusive, merecedor do prêmio, ou da honraria, do prêmio de Nobel da Paz. Ele que fundou em Bangladesh um banco chamado Grameen Bank, ou seja, Banco do Vilarejo, ensinou ao mundo uma regra que foi fundamental para o sucesso do seu projeto e que tem alcançado sucesso em todos os países onde é implantado e por todas as instituições que seguem essa orientação, essa sugestão, esse modelo. Ou seja, o de atender às questões sociais, às famílias de muita carência financeira e executar os programas públicos ou programas beneficentes, mesmo quando privados, através da mulher que é mãe, da mulher que é esposa, da mulher que é companheira, da mulher que participa ativamente da atividade da família. Está comprovado que em qualquer financiamento, mundo afora, que se faça, qualquer empréstimo que se faça para famílias de baixa renda, se ele for canalizado através da mulher mãe, da mulher esposa, da mulher chefe de família, e nós temos centenas, milhares de casos de mulher chefe de família, o retorno, o cumprimento, tanto do pagamento do débito quanto da utilização adequada dos recursos é muito mais elevado do que o percentual que se encontra quando esta mesma operação é feita com o homem chefe da família. Isso se dá porque a mulher tem uma consciência muito forte a respeito da importância da família e principalmente do resultado positivo que pode ser alcançado com esse programa ou com esse empréstimo, com essa ação que se desenvolve e da qual ela é responsável. A partir daquela constatação naquele livro, eu muitas vezes me manifestei a respeito e na campanha eleitoral de 2010, eu cheguei a fazer um programa eleitoral onde disse, lá em Santa Catarina, que uma vez eleito, eu iria trabalhar para que a mulher fosse cada vez mais importante, fosse mais responsável na responsabilidade que pudesse desenvolver e ter sobre programas e sobre ações governamentais realizadas no âmbito social, principalmente, no âmbito da assistência social. Evidente que eu queria uma lei muito mais forte, uma lei mais ampla, uma lei mais impositiva, mas a consultoria do Senado, como sempre muito competente, analisando a questão, chegou à conclusão que seria difícil estabelecer essa regra de forma impositiva. Por isso, apresentei esse projeto de lei na forma de sugestão como alternativa prioritária, ou seja, o governo daria preferência, sempre que possível, à mulher quando estivesse executando um programa de assistência ou um programa público que viesse a ser direcionado para a melhoria das condições de vida da família. Então, encontrando já na legislação brasileira, na lei que instituiu o Bolsa Família, esta figura consagrada, ou seja, de que será sempre preferencialmente atribuído à mulher a responsabilidade de receber os recursos do Bolsa Família, eu procurei com esse projeto de lei estender este mesmo critério para todos os benefícios da assistência social e também para o programa de apoio à conservação ambiental e o programa de fomento às atividades produtivas rurais. Certamente por conta desta segunda questão, ou seja, do programa de apoio à conservação ambiental e de fomento às atividades produtivas rurais, é que o assunto chegou à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
diária. Ele tramita em outras comissões e o senador Cacildo Maldani, entendendo muito bem o propósito do nosso projeto, emitiu esse parecer favorável que, mais uma vez, eu quero saudar e cumprimentar. Eu também desejo dizer a vossas excelências que, uma vez aprovado esse projeto, certamente ele poderá ser estendido pelo Poder Executivo a outras ações, talvez para financiamento de imóveis, talvez para a concessão de empréstimos destinados à superação de dificuldades de famílias. Nós temos muitos casos de catástrofes, de intempéries, de seca, de enchente em nosso país, e não seria o caso de excluir o homem, que obviamente continua sendo uma figura de grande importância no contexto da família, mas é preciso incluir mais as mulheres nesse processo de responsabilidade, nesse processo de gestão e nesse processo de participação do programa brasileiro, do programa governamental de todos os governos na área social, visando a eliminação da pobreza e a eliminação das diferenças sociais do nosso país. Agradeço, portanto, a esta comissão pela atenção e, obviamente, aguardo pela aprovação do nosso projeto. Muito obrigado. Os cumprimentos, senador Paulo Bauer, pela iniciativa desse projeto tão importante para a sociedade brasileira.